estamos na nossa sessão de Guardiões. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acredito que cada um está aqui por algum motivo. Qual é esse motivo? Só você sabe, só você precisa saber nesse momento. Mas enquanto a gente está aqui conversando, enquanto você estava vindo para cá, alguma coisa te impulsionou a estar aqui. Talvez você esteja com alguma questão desafiadora e você está vindo para cá para conseguir algum tipo de auxílio nesse sentido. Talvez você já tenha vindo algumas vezes aqui e se sente bem, tem vontade de voltar, e isso é muito bom. Mas o mais importante nisso tudo é que você fez um movimento. Porque nessa era da informação, acredito que todos concordam comigo que hoje a gente tem informação de todas as formas, para todos os lados e por inúmeros meios. Chega a ser desinformativo muitas vezes, de tanta informação que a gente tem. Mas a partir de toda essa informação, de toda essa enxurrada de coisas que está chegando, o que realmente faz sentido para você? O que toca o seu coração? É importante a gente se questionar sobre isso tudo. Porque a partir do questionamento é que a gente consegue trazer clareza sobre as nossas questões. E a partir do momento que a gente consegue trazer clareza, a gente procura colocar coerência naquilo que a gente está sentindo. Como é que eu coloco coerência naquilo que eu estou sentindo? Primeira coisa, não acreditem em nada do que eu estou falando aqui. Testem. Porque só a partir do momento que vocês testarem algo que alguém está informando para você, algo que alguém está dizendo para você, é que você vai saber se realmente funciona para você ou não. E essa é uma questão fundamental para que a gente consiga colocar coerência naquilo que a gente se propõe. É assim que a gente consegue trazer clareza, é assim que a gente consegue organizar essa enxurrada de informações que a gente tem disponíveis. Então, eu não estou aqui para trazer nenhuma certeza para ninguém. Pelo contrário, quanto mais dúvidas vocês tiverem quando vocês saírem daqui, mais vocês vão colocar o seu sentir, o seu pensar para funcionar, para ver o que realmente cabe e o que não cabe. E cada um é único. Então é importantíssimo que a gente faça isso. Traga essa clareza, analise, questione, para que você consiga chegar num ponto em que aquilo que realmente faz sentido para você, aquilo que você, nesse momento, com essa consciência, compreende como verdade, seja colocado em prática na sua vida. Porque assim a gente vai trazendo coerência para as nossas coisas. Enquanto eu estiver sentindo uma coisa, pensando outra, e aquilo que eu penso não é o que eu falo ou o que eu faço, vai ficar bem desafiador, vai ficar bem complicado de conseguir colocar em prática aquilo que a gente realmente quer. Os guardiões, eles estão trabalhando muito para que a gente consiga realmente descobrir quem a gente é. E dar o passo a partir disso que a gente consegue compreender nesse momento. Amanhã eu vou continuar compreendendo da mesma forma? Talvez não. Talvez sim. Mas agora, no que é que você acredita? Como é que você compreende essa realidade? Porque reza a lenda que a gente está passando por um momento de transição. Isso está veiculado para todos os lados, de inúmeras formas. Mas a pergunta é, você compreende dessa forma? Você sente que você está passando por uma transição nesse momento? Isso faz sentido para você? E se faz sentido, de que forma você está conduzindo as suas emoções, de que forma você está conduzindo os seus pensamentos e de que forma você está colocando isso em prática? Porque eu saber de algo, eu conhecer algo, na verdade não me serve de muita coisa se eu não colocar em prática.
Porque a partir do momento que eu consigo colocar em prática, eu posso ler 1000 livros maravilhosos, com informações incríveis. Mas se eu não der o passo, se eu não fizer algo a partir desse conhecimento que eu adquiri, não me serve de nada. Porque é que nem eu falar para você o sabor da laranja. Qual é o sabor da laranja? Para mim, pode ser uma coisa. Mas você só vai saber o sabor da laranja quando você pegar, descascar uma laranja e chupar a laranja. Então percebam que as coisas se resumem a você, se resumem a mim. De que forma é que eu compreendo essa realidade? De que forma é que eu conduzo as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas ações? Precisa fazer sentido. E esse é um momento em que conhecer-se é de extrema importância. Porque eu já ouvi falar algumas vezes e faz muito sentido para mim, que enquanto tem muitos búfalos correndo na planície, mas muitos, qualquer um consegue caçar. Mas quando tiver só 2, 3 perdidos lá, é diferente. Quando está tudo agradável, maravilhoso, nossa, está tudo indo muito bem, meu trabalho está uma maravilha, minha família está maravilhosa, a gente consegue sorrir para todos os lados. Mas quando não tiver isso, quando você tiver com problemas lá no seu trabalho, quando você tiver sem trabalho, quando tiver questões desafiadoras nos seus relacionamentos, sejam eles na sua família, sejam eles com amigos, como é que você vai reagir? Quanto mais você se conhecer, mais você vai saber até onde você é capaz de ir. Nessas situações mais desafiadoras. E também nas que não são tanto. Por isso que se fala tanto por aí em autoconhecimento, em silenciar a mente, parar um pouquinho, tirar um tempo para você. Sim, esse tempo para você é muito importante. Há muito tempo atrás era muito mais fácil fazer isso. Mas nós criamos essa sociedade e essa realidade em que nós estamos inseridos hoje. Com esse mundo de informação, com essa enxurrada de coisa acontecendo o tempo todo. Com essas facilidades de instantaneamente aqui eu poder estar falando com alguém que está lá no Japão. Vendo a pessoa, inclusive. Então, percebam que nós temos hoje, a nível de tecnologia, um estado que é único. Mas de que forma é que nós estamos conseguindo lidar com isso tudo? Uma das coisas que eu percebo muito é o quanto nós separamos as coisas. O quanto é que ciência é para lá, espiritualidade é para lá, é para o outro lado, e tantas outras coisas. A própria questão do racismo que a dona Iris falou. Por que tem isso? Porque nós separamos, porque nós não estamos compreendendo que somos todos parte dessa terra. Estamos todos juntos aqui. E aí a gente fica separando para cá, separando para lá, e eu sou desse grupo, e eu sou daquele grupo, o meu time de futebol é esse, o meu partido político é aquele, então o outro não serve, o outro está errado. Isso é um movimento de estar olhando absurdamente para fora, onde a gente acaba achando facilidade. É cômodo, quando eu tenho um problema, achar um culpado.
E a gente tem uma facilidade de brincar com as coisas que tem o seu lado bom, mas também tem um lado em que tem uma obscuridade. Às vezes algumas piadinhas muito inocentes, percebam o quanto tem de pesado em muitas brincadeiras, em muitas piadinhas que a gente faz por aí, conosco mesmos. Porque eu tenho um sobrepeso e eu faço piada de gordo. É pra cima de mim mesmo. E quantas coisas a gente faz que acabam nos machucando. Então, a gente volta para o conhecimento, para o autoconhecimento, para a autopercepção. Tudo isso que eu estou fazendo realmente é a favor de mim? Tudo isso que eu estou fazendo tem coerência para que eu chegue aonde eu gostaria de chegar? Porque se eu quero chegar num determinado ponto de melhorar minha alimentação, por exemplo, mas hoje é domingo. Domingo é o dia do lixo, né? Lixo. Percebam de que forma a gente está conduzindo as coisas. Porque se eu estou falando que o domingo é o dia do lixo, por exemplo, e a gente pode, eu estou usando aqui o exemplo da comida, mas a gente pode levar isso para qualquer outro setor da nossa vida. Se eu estou falando que isso é lixo, de que forma é que o meu corpo está recebendo isso que eu estou colocando para dentro dele? De que forma ele vai tratar isso que eu estou colocando para dentro dele? Então, esse autocuidado, ele vem a partir desse autoconhecimento. E para que a gente consiga acabar devagarinho com todas essas separações, com toda essa discriminação, com todos esses julgamentos que todo mundo tem. Ninguém que está aqui é santinho. A gente escolheu estar aqui, é o que dizem. Para que a gente possa experienciar essa realidade que é dual. E onde é dual, tem sempre as duas faces da moeda. E por que será que a gente escolheu estar numa realidade dual? Será que quando a gente decidiu vir para cá, encarnar nesse corpo físico que a Mãe Terra nos deu, a gente não pensou assim, eu quero ter essa experiência de poder escolher por mim mesmo qual dos lados eu vou manifestar? E se a gente realmente fez esse propósito antes de vir para cá, de que forma a gente está conseguindo conduzir isso? Porque nós não vamos conseguir resolver nada no outro. A gente não vai resolver problema de gente passando fome, morrendo de fome. A gente não vai conseguir resolver o problema do meio ambiente, o problema das guerras fora. Precisa organizar aqui dentro. E o Lu falou na outra palestra da semana passada que quando a gente está aqui, supõe-se que a gente quer melhorar alguma coisa na nossa vida. Tem alguma coisa, ou alguma doença, ou algum vício, ou alguma situação que a gente não quer mais. E aí sim, a gente tem amparo nessa casa? Sim, muito amparo. Mas do mesmo jeito que eu não posso resolver o problema dessa menina aqui, toda essa egrégora que está formada aqui e apostas para receber cada um de nós, também não consegue resolver. Podem nos indicar caminhos, podem nos aliviar de muitas questões que estão muito pesadas, mas tem os nossos 50%. Então, já que vocês saíram de casa no feriado, aproveitem. E comecem a fazer isso em todos os movimentos da sua vida. Vai lá brincar com seu filho, vai lá conversar com a sua mãe, com seu pai. Esteja presente. Aproveite aquele momento.
Aproveite esse instante agora, porque ele nunca mais vai se repetir. Jamais vai ter outra situação exatamente igual. Por mais que muitas vezes a gente tenha a impressão de que está num looping, isso não é real. Se a gente está passando por situações parecidas, é porque ainda tem algo que nós não aprendemos ali. Porque a partir do momento em que nós aprendemos, aquilo simplesmente desaparece do nosso caminho. É simples assim. É uma questão de frequência, de ressonância. Outra palavra que está extremamente na moda é que tudo é energia, tudo é energia, tudo é energia. E aí? Como é que é isso? Ah, não, eu também, tudo é energia, tudo é energia. Mas como é que é dentro de mim esse tudo é energia? Isso realmente faz sentido para mim? Eu consigo perceber as coincidências da vida? Onde de repente eu estou com um determinado pensamento, eu estou vibrando de uma determinada forma e aparece algo com uma frequência muito parecida, se não igual. Vocês conseguem perceber isso? Porque de uma forma um pouco mais simples, é sobre isso que a gente está falando quando diz que tudo é energia, tudo é frequência, tudo é vibração. Mas a gente precisa sair um pouquinho, ou pelo menos seria bem importante, a gente sair um pouquinho do nosso mental, dessa mirabolância que a gente cria e fazer isso ser um pouquinho mais palpável. Porque a partir do momento que a gente consegue fazer as coisas serem um pouquinho mais palpáveis, a gente saboreia. Quando a gente saboreia, vira sabedoria. A gente volta para a laranja. Você só vai saber como é o gosto da laranja a partir do momento que você comer uma laranja. Então, é urgente que a gente consiga parar um pouquinho, todos os dias, para que vire uma rotina na nossa vida, para que a gente comece a se disciplinar a fazer movimentos a nosso favor, de autocuidado, para que a gente consiga desenvolver compaixão. Eu não tenho como ter compaixão por outras pessoas se eu fico fazendo piadinha e me desmerecendo o tempo todo. Se eu olho para uma situação que aconteceu ontem e fico me julgando, me culpando. Essa compaixão, tudo precisa ter um meio termo. Não pode ser no sentido de passar a mão sobre a nossa própria cabeça e dizer, ah não, depois tu consegue. Sim, claro. É por aí o caminho, mas precisa ter um cuidado para que a gente não esmoreça e simplesmente se entregue. Cara, a gente é centelha divina. Esse amor, ele se manifesta em vida através de cada um de nós. Através de tudo o que existe nessa terra. Tudo é vivo. E toda vez que nós nos desmerecemos, nós nos diminuímos, a gente está falando que isso tudo está errado. Quando a gente fala que Deus é perfeito, que está tudo certo e que não sei o quê, mas quando a gente está nos diminuindo, quando a gente está julgando alguém, o que a gente está fazendo? Se não questionar essa energia suprema. Estou falando aqui, levando em consideração que todo mundo acredita nessa energia suprema. Mas ainda assim, como eu falei lá no começo, por favor, questionem. Porque a gente só vai atrás de algo quando a gente começa a questionar. Ou você vai atrás daquela receita antiga lá, que passou de geração em geração, que sempre funcionou, está tudo certo. Se está tudo certo, por que você vai se instigar a investigar o porquê, da onde, como, quem? Não, né? Se está certo, está certo. Agora, se tem dúvida, ali tem solo fértil. Ali tem vontade de querer saber mais, de conhecer mais.
e de saborear, de viver, de experimentar. Se a gente veio para cá, com essa galera toda aqui, onde a gente está se relacionando o tempo todo com pessoas, e por mais que muitas delas a gente já conviva há muito tempo e a gente acha que conhece, a gente não conhece. Tem algumas até que são bastante previsíveis, às vezes eu também sou bem previsível. E eu acredito que todo mundo em algum lugar é bem previsível. Mas em algum momento pode chegar alguma situação, algum insight que vai fazer com que você faça diferente. E fazer diferente nesse momento em que a gente está em um momento de transição, supostamente, estou só supondo aqui. É importante. É importante nós começarmos a integrar as coisas. A integrar ciência, espiritualidade. A integrar os diferentes porque eles se completam. A perceber que cada um tem em si uma magia, uma beleza. Por mais que muitas vezes nem ele saiba. Quantas coisas vocês fazem que são simplesmente incríveis? Quantas vezes vocês já ouviram alguém falar alguma coisa e só ouviram? E aquilo fez um bem danado para aquela pessoa. E a gente não precisa nem saber disso tudo, porque se nós voltar lá para tudo a energia, frequência e vibração, está ressonando em nós. Então, quanto mais nós começarmos a perceber que a gente não precisa dizer o que o outro tem que fazer, que a gente não é juiz para dizer que fulano está errado e que ele tem que ser punido. Quanto mais a gente perceber isso, a gente vai estar fazendo com a gente mesmo. Porque não pensem que esse apontar o dedo para fora não faz com que você faça isso com você mesmo. Não tem como eu movimentar uma energia supostamente direcionada para o externo e achar que essa energia não está aqui dentro, não está reverberando e vibrando em mim. Porque aonde vocês acham que qualquer energia que é direcionada para o externo foi criada e é alimentada? Dentro. É em mim, é em você. E aí começa a cair o véu. Ele começa a ficar mais fino e eu começo a perceber que se eu começar a fazer comigo, automaticamente eu vou começar a fazer com todos. Eu vou começar a juntar ao invés de separar. E uma vez alguém me disse assim que só vamos sair daqui todo mundo junto. E quando me falaram isso, eu fiquei pensando nisso, né? Bah, mas é muita gente, olha só, o fulano tá matando pessoas, o outro tortura, não sei o quê. E eu comecei a pensar nessas desgraças todas. E aí eu comecei a perceber do quanto dessas desgraças eu fazia comigo mesmo. Em outros níveis, de outras formas, mas estava fazendo. E aí eu comecei a perceber que realmente a gente não vai conseguir sair daqui sozinho. Por isso da importância de nós nos darmos as mãos. Por isso da importância de eu cuidar do meu interior, cuidar dos meus pensamentos, cuidar das minhas emoções. Começar a alinhar esses pensamentos e essas emoções com a minha palavra, com as minhas ações. Porque daí vai ser diferente do que eu falar para vocês. Vocês vão estar vendo eu fazer. E para quem tem filho, sabe muito bem como isso funciona. Diz para ele escovar os dentes, vê se ele vai escovar os dentes. Agora convida ele para ir lá contigo escovar os dentes, e você escovar os seus dentes e ele escova os seus, os dele. Funciona muito melhor. Existe essa integração. Existe essa relação mais próxima. E quanto mais nós conseguirmos estreitar esses laços, a começar por nós mesmos, com aquilo que nós sentimos, com aquilo que nos assusta, que nos dá medo, vamos olhar para isso.
para que cada vez mais nós possamos nos conduzir de uma forma um pouquinho mais serena por esses desafios todos que todos aqui enfrentam. Ninguém está isento de questões desafiadoras. É óbvio que tudo o que a gente faz é para que a gente possa se sentir bem, para que seja agradável. Quem é que não quer? Tem alguém aqui que faz um negócio e sabe assim, pá, isso aqui vai me causar uma dor desgraçada e agora eu vou fazer feliz. Não vai. Ou vai? Fiquei assustado agora. Não vai, né, gente? Então, por que eu vou fazer para o outro algo que eu sei que vai causar dor? Aí, eu já ouvi também, nesse caminho, que algumas pessoas precisam de sentir a dor para que elas consigam fazer o movimento delas. E eu não discordo completamente disso, mas eu questiono. Porque eu sou um pouquinho mais antigo e quando eu era pequeno a gente tomava coça. Ah, não vai fazer? Tá bom. Havaianas. E a gente apanhava. Pergunta se resolveu. Se alguém aí já passou por isso, pensa bem. Ou você fazia por medo de apanhar de novo, mas não era por consciência. Não era porque você realmente tinha entendido aquilo e ia passar a fazer porque era importante. E quando eu usei justamente a palavra importante, porque muitas vezes a gente precisa fazer algumas coisas que não são tão agradáveis assim, mas elas precisam ser feitas. A gente cede um pouquinho, o outro cede um pouquinho, e a gente vai organizando as coisas. Nos relacionamentos funciona assim. Mas eu questiono isso tudo justamente porque eu acredito imensamente que para que realmente cure, para que realmente traga consciência, precisa ser pelo caminho do amor. E daí vamos tirar o romantismo dessa palavra amor. A gente está aprendendo, está relembrando o que é amor, a gente não sabe. Mas devagarinho a gente está relembrando. E a gente está podendo escolher, aprender, escolher relembrar, porque já está em nós. E quando a gente consegue fazer um movimento através desse amor, que muitas vezes pode ser um gesto de respeito, muitas vezes pode ser só um abraço, ao invés de eu chegar lá na pessoa e descarregar um monte de coisa para cima dela e apontando o dedo, de repente eu vou lá só dou um abraço nela, porque eu reconheço que ela também está tentando ser feliz no fim das contas. Eu espero que eu tenha conseguido semear bastante dúvidas em vocês. Porque, como eu disse antes, quando a gente tem dúvidas, isso faz com que a gente tenha vontade de conhecer, de ir atrás, de entender. E depois, se fizer sentido, de saborear. Para que seja nosso. Para que a gente possa simplesmente, através do movimento de ser, contagiar o nosso entorno. E se algo do que eu falei de alguma forma ficou um pouquinho mais áspera para algum de vocês, respirem. Mesmo assim, olhem com carinho. E se realmente não fizer sentido, só descarta. Fica bem mais fácil assim, não apega. Porque quando a gente apega, a gente prende. Só que a mesma força que eu faço para prender, eu faço para soltar. E quando eu solto, eu deixo ser. E quando eu deixo ser, eu me permito ser. Dediquem um tempinho todo dia para parar, silenciar e para conversar consigo. Para se ouvir. Tenham compaixão por vocês mesmos. E façam os movimentos que sejam coerentes com aquilo que tem dentro de vocês. Eu rezo profundamente para que todos nós possamos fazer isso
cada vez mais, para que daí sim aconteça uma mudança verdadeira. E se algum de vocês em algum momento se sentir inseguro, atacado, para tudo, porque não tem proteção maior do que você ser quem você é. Quando você manifesta aquilo que você sente em verdade, em coerência, você caminha com leveza e protegido. Porque é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio manifestar o que a gente é. E os guardiões, as guardiãs, já declararam que os caminhos estão abertos. É só cada um aceitar isso dentro de si e caminhar. Muita gratidão por terem me ouvido e mais uma vez espero que tenham ficado com muitas perguntas, muitas dúvidas e que possam agora caminhar com muita retidão para esse atendimento de vocês, para que vocês consigam clarear um pouquinho daquilo que vocês vieram buscar aqui. Ótimo trabalho a todos.